Vocês estão agora diante de várias portas. A porta do direito, a porta das ciências sociais, da economia, da engenharia, da medicina e assim por diante. Tem alguém aqui que esteja cogitando entre economia e medicina, por exemplo? Em geral tem, apenas demora um pouco a levantar a mão. Não, ninguém está cogitando, mas certamente vocês estão cogitando entre economia e direito, economia e ciências sociais, matemática, administração e assim por diante. É um ponto na vida pelo qual eu já passei, pelo qual os pais que estão aqui já passaram, e nós sabemos, e vocês vão saber também, ou já sabem, que é um ponto de extrema importância, é um ponto que tem que conversar muito, ouvir muito, avaliar, principalmente em função da porta da profissão, se é a profissão A ou a profissão B. Às vezes, a gente não entra na porta que seria a porta ideal. Eu, por exemplo, entrei para a engenharia química, que gostava, mas engenharia química eu sentia que não era exatamente a ideia, a formação pela qual eu daria a minha vida e com a qual eu gostaria de estar abraçado perto do final da vida. Gostava, mas não sentia aquela atração realmente forte. Encontrei isso na economia. Poderia ter encontrado em administração, encontrei em economia. Então, essa é a decisão principal. A decisão sobre se fazer no centro A e no centro B, o Rio de Janeiro, felizmente, ainda é a capital cultural do Brasil e eu acredito que vai continuar sendo durante muitos e muitos anos. Há excelentes centros aqui no Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que, fundamentalmente, nessa escolha entre qual porta entrar, a porta profissional vai ser a mais importante para vocês. Mas não vai ser uma porta que vocês vão entrar apenas pela questão vocacional. Não é objetivo de nenhuma escola aqui, eu diria, apenas prover a parte vocacional. A minha colega que me antecedeu deixou claro que há uma provisão também da parte mais humanística, da parte em que o aluno não é apenas servido em elementos para ganhar a vida, mas também em subsídios e instrumentos para saber como viver a vida. São duas coisas distintas. A primeira parte vocacional você encontra na matemática, na estatística, na micro, na macro, em economia brasileira, mas a parte que não ensina, vejam bem, mas provê instrumentos para que vocês possam decidir como viver a vida, isso inclui necessariamente conhecimentos de história, sociologia, filosofia, teologia e assim por diante. E o objetivo da EPGE é ser uma escola que provê instrumentos vocacionais, mas também instrumentos sobre como viver a vida. Vamos pensar em alguns pontos onde vocês certamente vão estar construindo o país no qual os meus filhos vão estar vivendo. Então, eu tenho aqui uma responsabilidade grande de tentar, em pouco tempo, prover a vocês o máximo de informações, como nós podemos servir-lhes, como nós podemos ser úteis a vocês. Por exemplo, a questão mais importante que existe hoje em dia para a geração de vocês, para a geração dos meus filhos, aí pensando em termos mundiais, é a questão da poluição, é a questão do aquecimento global e coisa semelhante. Como é que o economista, quais são os instrumentos que a escola dá para fazer frente a esse problema? Inúmeros. Por quê? Porque não vai ser com uma solução bélica que, se um país poluir muito, você vai entrar lá com um tanque para depor o sujeito que está permitindo a poluição. Isso faz parte do passado, isso não faz parte do futuro. A solução vai se dar através de incentivos e desincentivos. Né? Por exemplo, trabalho infantil no México. Era um problema que não era como o aquecimento global. O que os outros países fizeram?
criaram desincentivos para isso. Olha, senhor presidente do país, se o senhor continuar fazendo isso, nós vamos taxar as suas exportações e vamos taxar aqueles que exportam para seu país. Portanto, a renda do seu país vai cair, porque os termos de troca vão se deteriorar, e com isso as pessoas vão ficar insatisfeitas e o seu equilíbrio político será afetado. O presidente pega o telefone, como aconteceu de fato, e vira para o ministro dele, lá seja qual for, fala: para com esse negócio de trabalho infantil, que o mundo está nos pressionando e nós vamos perder muito. A mesma coisa tende a acontecer com poluição. Mas para gerar esses incentivos e desincentivos, é preciso conhecer como responde o ser humano. E aí eu estabeleço uma distinção que eu gostaria que ajudasse aqueles que possivelmente estejam em dúvida entre ciências sociais, economia em particular, sobre a qual estou falando, e engenharia. Ah, professor, eu tenho uma dúvida. Eu estou pensando se é economia ou se é engenharia. Por favor, essa dúvida talvez não seja difícil. Você tem ou você não tem interesse em saber como o ser humano reage às situações? Se você tiver interesse, você não está na engenharia. Eu tinha esse interesse. Mas na engenharia, o que queriam me ensinar sobre o ser humano era que eu perguntasse nos devidos cálculos a fazer, qual o peso, qual a altura, qual o volume. Não, eu queria saber mais. Eu queria saber o seguinte: se tivesse aqui um grupo de 5 pessoas e eu quisesse falar com uma delas, como é que eu me aproximo desse grupo? Eu falo com aquele que eu conheço melhor? Eu falo com um amigo do que eu conheço melhor? Eu me aproximo com uma pergunta ou com uma afirmativa? Esse tipo de pensamento, de como reage o ser humano, de como você se aproxima, como você persuade, como você chega até as pessoas, envolve cálculos complicadíssimos, muito mais do que aqueles que eu aprendi lá na engenharia. E esses cálculos pressupõem empatia, pressupõem, portanto, conhecimento de psicologia, sociologia, história, política, teologia também e filosofia. Então, se alguém aqui tem essa distinção, pergunte ao travesseiro, que é um bom aconselhador, bom conselheiro: eu tenho ou eu não tenho necessidade de conhecer como se comporta o ser humano? Se você tiver, você não está em engenharia. Você está mais próximo de ciências sociais e, particularmente, se você tiver curiosidade de saber como se comporta o ser humano apenas por conta disso, talvez você deva ir para psicologia ou psiquiatria. Mas se você quer saber como se comporta o ser humano, porque você quer moldar incentivos e desincentivos, como eu me referi aqui àquele trabalho infantil no México e como eu me referi aqui à questão da poluição global. Se você quer conhecer o ser humano, porque você quer saber como que o presidente do México reage se você fizer a renda dele cair, que ele tem demanda por poder e que esse poder vai se reduzir quando o bem-estar diminuir, aí você tem que ir para a economia. Porque a economia lhe dá esses instrumentos de como observar os problemas. Mas isso é um problema do mundo como um todo, que vocês vão poder gerar incentivos, como já está sendo feito com os créditos de carbono. Você quer poluir, então você tem que pagar aqui uma taxa para todo o resto do planeta. Ah, mas eu sou da Amazônia e você vai viajar e alguém fala: mas você é da Amazônia, você devia estar pagando uma taxa porque você está poluindo. Você pode dizer: não, vocês é que deveriam estar nos pagando para que nós mantivéssemos o nosso patrimônio intocado. É uma visão distinta. Em economia, vocês vão aprender que essas duas visões são duas facetas da mesma moeda, que é o chamado Teorema de Coase, que diz que ambas levam ao mesmo resultado na ausência de custo de transação. E o problema de corrupção? O problema de corrupção que nós estamos vivendo também exige a presença da ciência econômica, assim como exige, certamente, o Tiago vai deixar isso claro, que é da Escola de Direito,
a questão das leis, das regulações. Mas se você não fizer uma estrutura que permita que as transações se deem de forma clara, se você permitir que o Estado seja gerado, não como Max Weber pensou, o Estado como monopólio da segurança, mas a monopólio da segurança gerando o Estado, em que facções, às vezes criminosas, geram um monopólio, e esse monopólio tende a controlar o Estado, que é não ir do Estado para o monopólio, mas do monopólio para o Estado. Aconteceu já isso em alguns países. É um problema seríssimo. Você precisa impedir, através de instituições que corroborem a clareza, a abertura, para que não surjam formas de atuação em dissonância com os anseios de todos, da sociedade, aliado ao direito. Então, também nessa importante questão, é necessário o conhecimento e o uso da economia. Se formos pegar questão do Estado, professor, eu não entendo por que o Estado está ali com aquela provisão de serviço, mas, por outro lado, a segurança, que é uma função precípua do Estado, eu me sinto desassistido. Quem tem filhos em colégios no nível médio, que é o pai de vocês, e vocês todos, eu também participo disso, recebe no WhatsApp inúmeras mensagens quando tem um problema de segurança perto do colégio. As mães ficam desesperadas, os pais ficam desesperados, e as pessoas pensam, será, professor, que não seria mais importante tratar do que é a função precípua do Estado, para depois, então, pensar nas outras questões? Esse é um problema em aberto. Eu não sei a resposta, eu sei prover meios para que vocês tentem chegar a essa resposta, cada um de vocês. Isso é o desejo de poder inerente ao ser humano, implica também num desejo de controlabilidade. Quando a controlabilidade é do meio ambiente, a gente responde às ciências físicas e da natureza. Mas existe também a necessidade de controlabilidade da ação coletiva. E a economia também pode ajudar nesse sentido. Aí, alguns de vocês podem dizer, mas, professor, eu não quero nada disso, eu não quero nem salvar o mundo, nem eu quero resolver. Eu quero é ficar rico. Bem, ok? Quer ficar rico? Então faz o seguinte, economia ajuda a ficar rico? Bem, pode ajudar. Como que pode ajudar? Por um simples fato. É que a economia, diferentemente da minha profissão, que é a engenharia química, ela trabalha com estoques e não com fluxos. Um colega meu, uma vez na engenharia química, dormiu no ponto. Vou admitir, dormiu no ponto. Era muito amigo meu, mas eu falei, você dormiu no ponto. Sabe o que aconteceu? A linha de produção que ele estava controlando, durante 4, 5 horas, foi toda perdida. Perderam a linha de produção de metade de um dia. Mas eu também já tive colega que dormiu no ponto como economista. E vocês conhecem os casos que houve em 2008, em que houve várias oscilações dos preços dos ativos. E o que aconteceu? Esse economista que dormiu no ponto, meus caros, administrava o lucro, o estoque de lucro dos últimos 30 anos da firma. Quando ele dormiu no ponto e o dólar mudou e o juro mudou, imagine, por exemplo, que ele tenha 10 trilhões alocados em um ativo que paga em dólar e que o dólar perca 10% do seu valor numa questão de horas. E ele dormiu no ponto, estava lá dormindo no ponto. O que acontece? O estoque, não é o fluxo de um dia, o estoque dos últimos 30 anos daquela firma perdeu 10% do seu valor. Imaginem quanto que isso significa para o dono da firma.
Então, a economia tem essa particularidade em que você opera de forma alavancada. Vocês vão dizer, professor, pode ganhar muito num dia, mas também pode perder. Verdade. Ela não dá o caminho de você sempre ganhar. Mas se você for bem formado, na média, você vai estar mais do lado ganhador do que do lado perdedor e alavancado pela administração de estoques. Então, essas são algumas considerações que eu queria fazer, acho que já esgotei o meu tempo. Agora, eu digo a vocês, isso tudo com respeito à profissão, né? A economia vai dar chance a vocês de colaborarem com o Brasil, de colaborarem com os problemas da geração de vocês. Não é a única que dá, mas é uma que certamente dá. Mas, agora com respeito, não à profissão, mas uma única observação com respeito a cadê o... Uma única observação com respeito à escola que eu faria é a seguinte: não cometam o erro dos franceses depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra de fazer uma linha Maginot, de lutar a guerra de amanhã com as ideias de ontem. Esse erro foi cometido também por Frederick William III na Batalha de Jena, em que os prussianos perderam para a Alemanha, os prussianos perderam para a França, para Napoleão, e ali começou o nacionalismo germânico, depois que vocês sabem no que deu. Uma grande derrota dos prussianos. Por quê? Porque lutaram com as técnicas do século passado. Fizeram o que os franceses fizeram com a linha Maginot, vocês sabem, construíram depois da Primeira Guerra, os alemães vieram pela Bélgica, porque a técnica, a tática que eles usaram era ultrapassada. Não façam isso. Valorizem, eu sei que aqui tem alunos das melhores escolas do Rio de Janeiro, valorizem o conhecimento que vocês têm, passando da excelência para a excelência. E essa excelência, ela se constrói da seguinte forma: quando vocês vão para uma faculdade que não tem pesquisa associada, essa faculdade vai estar ensinando com base no livro-texto que foi escrito há 10 anos atrás, que inclui conhecimentos gerados há 20 anos atrás. Entretanto, se vocês forem para uma faculdade que tem pesquisa, vocês vão para uma faculdade que está gerando naquele momento conhecimento. E aí eu vou dizer para vocês, há dois tipos de depreciação do capital humano. Existe a obsolescência, que é quando o que a gente aprende não tem mais valor, e existe o esquecimento, em que a gente aprende e depois esquece. É difícil controlar o esquecimento. Embora, quando você aprende sendo provocado e não sendo catequizado, porque educação esse de educação é ex, é uma abreviação para ex, jogar para fora, ex ducere, jogar para fora. Então, você tem que ser provocado para aprender. Quando você aprende através de provocação, você esquece menos. Então, nós trabalhamos a depreciação do esquecimento, provocando ao invés de tentar passar verdades, que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é provocar e prover instrumentos. E do lado da obsolescência tecnológica? A obsolescência tecnológica, vocês não têm, porque vocês vão estar estudando hoje um conhecimento que está sendo gerado hoje pelo seu professor que acabou de publicar no melhor jornal internacional. Isso significa dizer que vocês vão sair 20 a 30 anos na frente daqueles que estão estudando com livros que não têm, onde não há pesquisa associada. Essa é a principal... Esse é o principal ponto que eu queria fazer. Esses são os nossos alunos que receberam aí o primeiro lugar do ENAD no Brasil, comemorando e trazendo o mérito deles. Foram lá, fizeram a prova e tiraram o primeiro lugar. Muito obrigado a todos. Eu espero ver todos aqui no nosso vestibular.